Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Jackson. Hoje eu quero dar continuidade ao nosso estudo sobre a confissão de fé de Westminster e nós já chegamos no capítulo 3, onde fala dos eternos decretos de Deus. Este capítulo da confissão de fé nos conduz a uma das doutrinas mais profundas e consoladoras e, ao mesmo tempo, desafiadoras da fé cristã reformada. A doutrina dos decretos de Deus, na qual nós contemplamos a soberania absoluta do Senhor sobre todas as coisas, desde a eternidade até os mínimos detalhes da história humana. A confissão começa dizendo que Deus decretou todas as coisas desde a eternidade. Ela afirma que Deus, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece, o que significa, meus irmãos, que nada no universo é fruto do acaso, da sorte ou de uma realidade fora do controle de Deus, mas tudo está debaixo do governo soberano de Deus, que ele reina como um rei absoluto e perfeito. Essa verdade nos mostra que Deus não apenas reagiu à história, mas ele escreveu a história antes mesmo que a história acontecesse, decretando não somente os fins, mas também todos os meios pelos quais esses fins seriam alcançados, incluindo decisões humanas, circunstâncias e eventos aparentemente comuns. O apóstolo Paulo declara em Efésios 1, versículo 11, que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, o que significa que não existe um único acontecimento que esteja fora desse plano eterno de Deus, perfeito e soberano. Os decretos de Deus são imutáveis. Uma das características centrais dos decretos divinos é a sua imutabilidade, pois Deus não muda em seu ser, em seus propósitos, nem em suas decisões, e, portanto, tudo o que ele decretou antes da fundação do mundo acontecerá exatamente como foi determinado por Deus. A Escritura afirma em Hebreus 6,17 que Deus quis mostrar a imutabilidade do seu propósito, e em Malaquias 3,6 o próprio Eu, o Senhor, não mudo, que nos dá a segurança absoluta de que as promessas de Deus jamais falharão e os seus decretos jamais serão frustrados. Quando a Bíblia fala do arrependimento de Deus, ela utiliza uma linguagem humana para descrever a sua relação conosco. Mas isso não significa mudança em seus decretos, e sim mudança na forma como ele trata o homem conforme as suas atitudes, sem jamais alterar o plano eterno de Deus. Então Deus não é o autor do pecado. Embora Deus tenha decretado tudo o que acontece, a confissão de fé nos deixa claro que ele não é o autor do pecado e que nos leva a um mistério muito profundo da fé cristã, pois Deus governa todas as coisas, mas não pode ser responsabilizado pelo mal. A Bíblia ensina que Deus é absolutamente santo, como nós vemos no Salmo 5, versículo 4, e também em Tiago 13 e no 5, 1 João 5, onde fica evidente que não há maldade em Deus, nem ele tenta alguém ao pecado de maneira nenhuma. Quando Isaías, no capítulo 45, versículo 7, diz que Deus cria o mal, é um capítulo muito polêmico nessa frase, mas se nós olharmos o contexto, nós vamos entender o que ele está dizendo. O contexto mostra que aquele mal ali se trata de uma calamidade, não de um mal moral. Se trata de um juízo, de um sofrimento circunstancial, não de um pecado moral. Ou seja, Deus governa as guerras, as crises, os juízos, mas não produz o pecado no coração humano. Portanto, ainda que tudo esteja dentro do decreto de Deus, o pecado procede do coração humano e caído, e Deus permanece santo, justo e irrepreensível em todos os seus caminhos. Mesmo a Bíblia, que afirma a soberania absoluta de Deus, também é a mesma que afirma com igual clareza a responsabilidade do ser humano sobre suas ações. E essas verdades, elas caminham lado a lado como uma antinomia, ou seja, duas realidades verdadeiras que não conseguimos harmonizar plenamente com a nossa mente limitada. O homem não é um robô controlado por Deus, mas ele age livremente conforme a inclinação da sua natureza, ainda que essa natureza esteja corrompida pelo pecado. O que significa que as suas decisões são voluntárias, reais e moralmente responsáveis. Tiago ensina que cada pessoa é tentada quando é atraída pelo seu próprio desejo, mostrando que o pecado nasce no coração humano e não de uma imposição externa de Deus. E ao mesmo tempo, textos como João 19:11, Atos 2:23 mostram claramente que a morte de Cristo estava decretada por Deus, mas os homens que participaram desse evento foram plenamente responsáveis pelos seus atos, revelando que a soberania divina e a responsabilidade humana coexistem perfeitamente no plano de Deus. Jesus foi decretado que ele morreria na cruz. É para isso que ele veio, para morrer na cruz, como já havia sido decretado por Deus.
Mas isso não impossibilita a responsabilidade humana daqueles homens terem crucificado Jesus. Meus irmãos, Deus não decretou apenas os resultados finais, mas também todos os meios pelos quais esses resultados seriam alcançados, o que nós chamamos de causas secundárias, ou seja, os eventos e decisões, as circunstâncias e as ações humanas que conduzem ao cumprimento do plano de Deus. A história de José é um exemplo claro disso, pois cada evento, né, que ocorreu ali, uma ação concursiva, né, que nós chamamos de concursos, e o homem agindo, tomando suas livres decisões. Então Deus ele queria colocar, o decreto de Deus ele colocaria José como governador de todo o Egito, um homem que nem egípcio era. E como ele ia fazer isso? Através das coisas secundárias, a inveja dos irmãos, a venda de José como escravo, a prisão, a interpretação dos sonhos e a sua ascensão ao governo do Egito. Foi um elo de uma cadeia cuidadosamente conduzida pela providência de Deus para salvar muitas vidas. Meus irmãos, isso nos ensina que nada é aleatório, pois até mesmo aquilo que parece acidental, um acidente, está dentro do plano soberano de Deus, que governa tanto os grandes eventos quanto os pequenos detalhes da vida. Outra ação concursiva nós podemos ver em Isaías no caso de Ciro. Ciro ainda nem havia nascido quando Deus decretou que ele seria chamado de Ciro, já falou, já chamou ele pelo nome, e que ele seria o seu ungido que libertaria o povo de Israel depois de 70 anos do cativeiro. Ciro nem conhecia Deus. Quando Ciro liberta o povo do cativeiro depois do reinado de Nabucodonosor, passa esses 70 anos e a vontade de Deus é cumprida, levando aquele povo de volta para sua terra depois dos 70 anos cumprido. Ciro ele faz isso pela sua própria vontade, porque ele quer ganhar dinheiro do povo. Ele quer, o que adianta eu ter esse povo aqui junto com o meu, se a terra deles está parada lá, vou mandar eles de volta para que eles possam trabalhar e gerar imposto para mim. Ciro faz isso pensando nos impostos em dinheiro. Mas Deus já havia decretado, e a bondade de Deus é que tira aquele povo. Ele usa uma causa secundária, as causas secundárias, o rei Ciro ali, que decreta que o povo pode voltar para sua terra, e mas ao mesmo tempo que ele faz isso pelos seus próprios interesses, uma decisão da sua própria vontade, pois ele é um homem mau, ele nem conhece a Deus, ele faz isso com a sua própria vontade, libertando aquele povo do cativeiro para voltar para sua terra. Ao mesmo tempo é Deus agindo, porque Deus já havia decretado isso. Então, Deus faz isso pelo bem do seu povo, enquanto Ciro está fazendo pelo bem dele mesmo. É uma ação concursiva, ou seja, Ciro está agindo pela sua própria vontade, assim como Deus também está agindo. Meus irmãos, a confissão ensina que Deus não decreta as coisas com base naquilo que ele prevê que acontecerá, como acredita os arminianos. Mas, ao contrário, ele conhece o futuro porque ele já decretou tudo o que vai acontecer. Se ele decretou todas as coisas, Deus já sabe o que vai acontecer. Ele não precisa olhar para o futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Isso significa que a predestinação não se baseia em decisão humana, pois se assim fosse, ninguém seria salvo, já que o coração humano é inclinado ao mal e não busca naturalmente a Deus. Então, quando a Bíblia fala que Deus conheceu de antemão, isso refere ao conhecimento relacional de amor e escolha, e não apenas uma previsão de eventos futuros. Portanto, a fé não nasce de iniciativa humana, mas do decreto soberano de Deus, como nós vemos em Atos 13:48, que diz que creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, eles só creram porque Deus os predestinou para a vida eterna. Ou seja, Deus já sabia, porque Deus decretou essas coisas, não porque ele previu ou viu o futuro. A doutrina reformada dos decretos de Deus nos leva a rejeitar algumas visões equivocadas, como o pelagianismo, que nega o pecado original e afirma que o homem é naturalmente bom, ele nasce bom. O arminianismo nós negamos, que subordina a predestinação, como eu já disse, à presciência de Deus enxergar o futuro e saber quem iria aceitá-lo, né? Nós somos contra essa visão arminiana, porque Deus é que decreta todas as coisas. Ele não precisa olhar para o futuro, porque ele decretou o futuro, é ele que escolhe. O molinismo também, que afirma que Deus apenas prevê possibilidades, e a teologia relacional, que nega o conhecimento pleno de Deus sobre o futuro. Ao mesmo tempo, meus irmãos, também nós rejeitamos o hipercalvinismo, que nega a responsabilidade humana e enfraquece o chamado ao arrependimento e à fé. A posição reformada mantém um equilíbrio bíblico. Deus é totalmente soberano e o homem é plenamente responsável pelas suas ações. Meus irmãos, sabendo disso, nesse terceiro capítulo da nossa Confissão de Fé de Westminster, nós podemos descansar em meio às crises. É a primeira coisa que nós podemos aprender. Se Deus decretou todas as coisas, se Deus governa
absolutamente tudo, então não há espaço para desespero, pois até mesmo as dificuldades, as dores, as incertezas estão dentro do plano soberano de Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso traz consolo profundo para a igreja, especialmente em tempos de crise, sofrimento, instabilidade, pois nós sabemos que nada foge do controle de Deus. Outra coisa que nós podemos aprender é ter humildade diante de Deus, que essa doutrina ela destrói totalmente o orgulho humano, pois ela nos mostra que a salvação ela não é fruto da nossa decisão, mérito ou capacidade, mas resultado exclusivo da graça soberana de Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, não há espaço para vanglória, mas apenas para gratidão e adoração por aquilo que Deus fez por nós. Meus irmãos, também nós podemos aprender que há responsabilidade na vida cristã. Embora Deus seja soberano, isso não nos torna passivos, pois nós continuamos sendo responsáveis pelas nossas escolhas, as nossas atitudes e a nossa obediência a Deus. Nós devemos viver então com temor, sabendo que as nossas decisões são reais e terão consequências e que seremos chamados a prestar conta disso diante de Deus. Outra coisa que nós aprendemos nisso é a confiança na evangelização. A doutrina dos decretos não enfraquece a evangelização, mas fortalece ela, pois nós sabemos que Deus decretou não apenas quem será salvo, mas Deus decretou que o meio, como diz aí a confissão de fé, o meio por qual isso ia acontecer, o meio da salvação, que é a pregação do evangelho. Então, qual é o meio secundário? Deus decretou a, a salvação de algumas pessoas. E qual é o meio que Deus vai usar para que essas pessoas sejam salvas? O meio é a pregação do evangelho, é a palavra de Deus. Isso nos dá confiança, então, para anunciar a palavra de Deus, sabendo que Deus salvará os seus por meio desse anúncio do evangelho. Outra coisa que nós podemos aprender é ter total segurança da nossa salvação. Se a salvação depende unicamente do decreto eterno e imutável de Deus, então ela não pode ser perdida, pois não está baseada na instabilidade humana, mas na fidelidade de Deus. Isso gera uma perseverança enorme na vida cristã. Meus irmãos, concluindo, a doutrina dos decretos de Deus não conduz à adoração, desculpe, a doutrina dos eternos decretos de Deus, ela nos conduz à adoração reverente, pois ela nos coloca diante de um Deus absolutamente soberano, infinitamente sábio e perfeitamente santo, que governa todas as coisas e jamais vai ser o autor do pecado. E que, ao mesmo tempo, ele responsabiliza o homem por suas ações. Diante dessa verdade, a única resposta adequada que nós devemos dar a Deus é confiar, obedecer e descansar, sabendo que a nossa vida ela não está do acaso, mas nas mãos de um Deus que reina, sustenta e conduz todas as coisas para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. Até o nosso próximo estudo. Que Deus abençoe a sua vida.